noite, meus queridos. Glória a Deus, como eu estou sendo abençoado aqui, gente. Meu caderninho, eu sempre ando com caderno, né? Eu me acho mais competente escrevendo aqui do que aqui, né? E eu estou com um caderno abarrotado de tantas pérolas preciosas que eu colhi aqui, né? Eu estava falando para o apóstolo o privilégio que eu tive de conhecer o pastor William, sua preciosa esposa, né? Eu estou levando muitas coisas no pequeno espaço que a gente conversou. Vou levando, tá falando para os meninos, vou levar algumas coisas preciosas lá para a diocese. É diocese que chama? É diocese. Mas eu estou levando duas coisas preciosas que eu peguei com o pastor William. Todo mês de novembro a gente faz a agenda da nossa igreja. E esse ano vou fazer diferente. Aquelas dicas que eu vi se dando ali, eu vou fazer um negócio lá bem legal. Eu estou levando algo muito precioso, muito de Deus mesmo. E hoje eu estou à vontade aqui, viu, irmãos? Ontem foi minha correria, ligado no 220, fica tranquilo, né? Não vou tomar seu tempo demais, não, mas vou ficar mais à vontade também, né? Eu acho engraçado assim, cada igreja que a gente vai tem uma cultura, né? Gente, vocês não têm ideia o tanto que eu fico impactado com a energia que vocês têm. Meu Deus do céu. Aqui gira no 12 o tempo inteiro, né? Meu Deus, gira no 12, né? E lá na nossa igreja a gente tem uma cultura assim, o culto tem uma gestão de culto. Então é o seguinte, né? Você tem que pregar dentro daquele horário. O gestor chega para você na terça-feira e fala: o que você vai pregar sobre o quê, pastor? Aí você passa o tema, explica para ele o que vai ser pregado. E quanto tempo o senhor vai precisar? Me dá uma hora. Não, uma hora não dá não. Aí você vai negociando, né? 50 minutos? Vou te dar 40 minutos, tá bom, pastor? Aí ele vai no pessoal de louvor e vai fazendo a mesma coisa até planejar o culto. E aí é o seguinte, você está dentro daquele tempo lá, se você passou, o pessoal do louvor já vai subindo e tocando. Você vai pregar, você vai... Mas eu fico muito maravilhado. Uma vez eu fui ministrar para os pastores da igreja presbiteriana conservadora. Eu era no acampamento. Quando eu cheguei no acampamento, o acampamento dele era enorme. Cheguei, estava aquele mar de carro. Era só pastores mesmo, da cidade de Goiás, esses negócios todos. Gente, você não tem noção que isso aqui tá bom. Aí, mas eu admirei quando eu cheguei, estacionei. Apesar daquele mar de carro, eu não ouvi barulho de nada. De nada. Aí eu comecei a me perguntar, mas será que tem alguém aqui? O templo muito grande. Não, mas tem alguma coisa errada aqui. Depois é que eu fui ver lá, irmão. É tão silencioso. Aquele auditório lotado de pastores. E eu achei engraçado demais da conta. Eu sou assim: irmãos, abra sua Bíblia. Agora você me conhece mais ou menos. Você vai ver o tanto que eu fiquei agoniado, né? Vamos ler o versículo. Aí eles lêem aquele versículo, ninguém fala nada, todo mundo em silêncio. Aí sai para o intervalo dizendo assim: mas Deus falou poderosamente conosco. Rapaz, e pior que fala mesmo. É lindo ver a multiforme graça de Deus, ou a multiforme sabedoria de Deus. É lindo ver tudo isso, né? Dentro da particularidade de cada igreja,
Deus se revela, Deus fala, Deus edifica, Deus manifesta. E eu acho isso muito, muito bonito, lindo demais. Mas, queridos, vamos lá ao que interessa, né? Ontem, ainda que foi na correria, mas eu comecei falando para você sobre que a jornada, Deus não te chama para um momento, Deus te chama para uma jornada. E essa jornada, ela tem várias estações. E cada estação dessa que compõe a jornada tem um propósito específico de Deus. Deus te fez chegar naquele momento, naquele estágio da jornada, para algo ser acrescentado na sua vida, para você continuar a jornada. E uma dessas coisas que acontece é a necessidade que nós temos de ser empoderados por Deus. E eu falei que essa palavra empoderado, ela é muito mal compreendida no nosso meio. Porque empoderamento tem a ver com ter uma consciência expansiva da revelação da palavra de Deus. Aquilo que a Bíblia chama de ser iluminado no entendimento. Hoje, preste atenção comigo. Há um clamor generalizado no meio evangélico por avivamento. E esse clamor é plausível. Nós precisamos sim clamar por avivamento. Mas a gente precisa entender que não haverá avivamento sem que antes aconteça um embibliamento. Tem que ter um embibliamento primeiro, irmãos. Depois você, com o tempo na sua casa, você precisa estudar sobre um rei chamado Josias. É fascinante, meu Deus. Ele começou a reinar bem jovem, na verdade ainda criança. Mas um dos seus atos nobres, notório, foi quando ele ordenou a reforma do templo. Preste atenção nisso. E ele mandou que o templo do Senhor fosse reformado. Eu acho isso muito semelhante aos dias de hoje, porque isso não está falando de areia, de cimento, de tijolo. E quando começou a reforma do templo, pasme os senhores e as senhoras, o sacerdote Riquias, se não me engano, Riquias, alguma coisa assim, ele encontrou nos escombros do templo o livro da lei do Senhor. Estava perdido. Quando eu lembro da vida de Josias, o Espírito do Senhor arde em meu peito e queima e me leva ao desespero profundo de alma, porque eu sinto o Espírito dizendo: é necessário fazer uma reforma no templo. Vocês precisam encontrar, perdido no templo, nos escombros do templo, a palavra de Deus. Eu vejo que o meio evangélico está muito perdido no ativismo, está muito perdido dentro das quatro paredes, e a gente perdeu a revelação da palavra de Deus, aquela palavra que entroniza Cristo no coração de cada um de nós, e que nos faz perceber que nós somos missionários do Senhor,
na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa faculdade, na nossa empresa, no nosso bairro. Talvez uma das coisas que a igreja perdeu como princípio, como valor, é o sacerdócio universal de todos os cristãos. Gente, eu ando por muitos lugares. Você não tem noção tanto que é difícil fazer uma pessoa entender que ela é um sacerdote, uma sacerdotisa de Jesus. Que você é um ministro do Senhor. Que você carrega dentro de você as mesmas prerrogativas espirituais que o seu apóstolo carrega, que a sua apóstola carrega, que o pastor de Arley carrega, o pastor William carrega. Você tem as mesmas, você tem a mesma unção. Você pode não ter a mesma responsabilidade, mas você tem a mesma unção. Você tem o mesmo chamado, você tem a mesma incumbência, você tem o mesmo Deus, a mesma unção, você tem. Ah, se a gente entendesse isso. Meu Deus, talvez isso precisa ser restaurado para você avançar para uma nova estação. Então, meus queridos, quando eu falava disso, eu estou dizendo para você que há necessidade de um avivamento, sim, mas o embibliamento precede o avivamento. A gente precisa entender isso. E a gente precisa também entender que ao ser empoderado, a gente precisa fazer uma distinção aí, que há diferença entre poder e empoderamento. O poder é a força bruta, mas o empoderamento é o conhecimento, é a revelação da palavra, é a capacitação de Deus em nós para um propósito, para uma missão. Eu gostaria que você saísse hoje desse culto reflexivo, pelo menos em uma coisa. Eu tenho uma missão. Eu tenho um chamado. Eu tenho que manifestar Cristo. Eu tenho que expressar Cristo. Isso nos arremete para aquilo que eu estava dizendo ontem, da transmissão e da transferência. A igreja aprendeu a pegar a palavra, os princípios da palavra, o que a gente aprende, o que a gente conhece, e transferir para as pessoas. Sem nenhum contato, sem nenhum relacionamento, sem nenhuma conexão. Mas na realidade o evangelho, ele deve ser transmitido. Tem que ter conexão com o Pai e uns com os outros. A vida de Cristo se manifesta através do corpo de cada um de nós. Se você entender isso, você vai perceber que o seu campo missionário, você já está dentro dele, é a sua casa. Lá você pode ser um discipulador, você pode ser um profeta, você pode ser um sacerdote. Lá você pode ser um ministro. Reúna a sua família e não transfira, mas transmita Cristo a elas. Lá na sua escola, na sua faculdade, no seu curso, na sua empresa, é o seu campo missionário. Deus é tão bom que até te paga para fazer isso. Quando Deus te dá um emprego, Ele não deu um emprego só para você pôr comida na sua casa. Ele te deu mais do que um emprego. Ele falou, olha, eu vou te pagar para você ser um ministro lá dentro daquela empresa.
Deixa eu lhe dizer algo. O poder. Gente, eu nunca vi um povo tão avuraçado por poder como a crentaiada. Todo mundo quer poder, já viu? Eu quero poder, eu quero fogo, irmãos. Deixa eu te falar um negócio. Poder não é dado indiscriminadamente para qualquer pessoa. Poder se dá para quem tem responsabilidade. O poder, você pode ter ele até independente de Deus. Sim ou não, gente? Você já deve ter ouvido falar por alguns loucos que tem por aí. Eles usam o poder de Deus sem nenhum compromisso com Deus. Agora, o empoderamento, você precisa, é necessário ter relacionamento. Sabe por quê? Olha aqui para mim. Você precisa ter o testemunho de Deus. Você está acostumado, ensinado, que você tem que testemunhar de Deus e está tudo certo, isso é bíblico. Mas existe algo mais poderoso na Bíblia, que é Deus ser testemunha de você. Lembra quando Deus diz assim: olha, você viu o meu servo Jó, homem íntegro, leal, fiel. Deus dando testemunho. Irmãos, Deus precisa dar testemunho de você. Sabe quando é que Deus dá testemunho da sua vida? Quando Ele confia em você. Deus precisa confiar em você. Deus não espera a perfeição de mim e de você, mas Deus precisa confiar. Não, minha serva, eu confio nela. Eu confio no meu filho. Eu confio. Do Gênesis ao Apocalipse, você vai encontrar Deus dando testemunhos de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Moisés. Você vai ver Deus dando testemunho dessa turma toda. Porque Deus confia nessas pessoas. Deus precisa confiar em você. Deus precisa dar testemunho de você. É isso que é empoderamento. Escute, já eu vou ali pro... Esquenta não, viu, irmão? Está tudo dentro do controle aqui. Então qualquer um pode ter poder. Porque para ter poder, você pode agir até independente de Deus. Tem muita gente aí fazendo coisas sem Deus estar no negócio. E olha que tem poder, tem sim. Mas empoderamento, você precisa desse relacionamento. Deus precisa confiar em você. Escute. O poder é força bruta. O empoderamento, isso aqui é forte, preste atenção. O poder é força bruta, mas o empoderamento é força com inteligência e sabedoria. É quando você opera não na força do braço, mas na dependência do Espírito. O empoderamento é quando você depende de Deus. É quando você vê Deus agindo na sua vida, mesmo em detrimento às suas fraquezas e às suas fragilidades. Isso é empoderamento. Eu não sei se você já teve a curiosidade de estudar sobre Elias, mas o apóstolo Tiago, ele dá um testemunho muito poderoso sobre Elias. Ele fala assim: olha, Elias era um homem sujeito às mesmas fraquezas que eu e você.
No entanto, ele orou e não choveu. O que Tiago estava dizendo? Esse é um homem empoderado. Ele fala em nome de Deus. É como se no céu, você já viu, antigamente não tinha vocês tem muita gente que é novo, vocês não sabem disso. Linha vermelha, aquele telefone vermelho. Quando você não é empoderado, você ora, liga, o telefone toca e ninguém atende. Mas quando você é empoderado, é como se você ligasse na linha vermelha, o telefone vermelho tocou. Deus fala assim: atende imediatamente, porque esse aí é aquele que eu confio nele. Então, meus queridos, com muito amor e compaixão, quero te dizer isso para você. Volte para a palavra. Volte, rasga seu coração. Se humilhe diante de Deus. Vai doer? Vai. Vai ter renúncias? Vai. Você vai perder algumas coisas? Vai. Você vai chorar? Vai. Porque obedecer nem sempre é fácil. Eu já morei em roça, irmãos. Eu sei o que é domar um podre, um cavalo. No início ele não aceita de jeito nenhum. Você não pode nem passar a mão sobre ele. Mas à medida que com graça, com sabedoria, você vai aproximando do animal, vai tocando. Você, sabe o resumo da obra? O resumo da obra é que vai chegar um tempo que aquele cavalo, aquele podre, aquele burro, aquele animal, ele vai dizer o seguinte: não adianta resistir. Ele não vai desistir de me domar. Eu estou aqui para dizer para você, meu irmão, é melhor você se render, porque Deus não vai desistir. Deus não vai desistir de quebrar essa natureza sua. Deus não vai desistir de domar esse orgulho. Deus não vai desistir. Ontem eu contei algumas coisas que eu vivi com a Arlete aqui. Alguns irmãos sei que ficou meio escandalizados, mas eu estou no processo igual você. Quando Deus fala assim, eu vou tratar com ele. Por isso, a palavra de Deus diz o seguinte: olha, que você deve obedecer o seu líder de forma que você dá alegria para ele. Porque pense no seu apóstolo, na sua apóstola orando para você. Qual que é o seu nome, minha filha? Pastora que foi ungida. Você que foi ungida ontem, foi? Imagina sua apóstola orando para você, falando: oh Deus, que alegria, que ser humano maravilhoso, que serva do Senhor. Eu nem sou digna de ter uma pessoa tão amável, tão submissa perto de mim. Abençoa. Olha você recebendo uma oração dessa. Mas pensa se for o contrário. Já pensou sua apóstola orando para você da seguinte forma: Deus, eu já não sei mais o que fazer. Eu não tenho mais condições, eu não tenho condições emocional, psicológica, eu não dou conta mais. Eu entrego nas... Aí Deus vai tratar com vocês. Pode ter certeza que vai. O profeta Jeremias diz o seguinte: olha, quando eu lançar um tropeço diante de alguém, e se você não avisar, essa pessoa vai se estrubicar todinho, mas o sangue dela eu vou cobrar de você. Então, eu já estou te falando isso aqui para nós ir para a palavra, que eu não quero ter responsabilidade nenhuma com você. Então é isso que é empoderar.
Escute. O propósito de Deus ao empoderar uma pessoa, uma equipe dentro de uma igreja, é para que se possa cumprir a vontade, cumprir a vontade dele, né? Dando forma a uma visão, dando vida a uma visão. Essa igreja nasceu para um propósito. Essa igreja tem uma missão. Qual que é a missão? Ganhar vidas, restaurar vidas. E dentro dessa missão vocês têm uma visão para se cumprir. Então Deus, Ele empodera essas pessoas. Como que Ele empodera? Dando capacidade, dando dons, dando sabedoria, dando despertamento, chamando esse aqui serve para aquilo, esse aqui serve para aquilo lá, olha, esse aqui se encaixa bem ali, esse aqui pode ser um ótimo líder, esse aqui pode ser um ótimo anfitrião, esse aqui pode ser um grande ministro. Então Deus vai empoderando as pessoas, para que a visão ganhe forma, ganhe vida. Você acredita mesmo que Deus chamou a gente? Um dia eu estava na igreja, eu perguntei para um monte de gente, falei assim, para que você acha que Deus te chamou? Eu falei, nós chamou a gente para adorar a Deus. Você acha mesmo, irmãos? Irmãos, olha aqui para mim. Se Deus mandar um anjo aqui agora, e ele aparecer aqui agora, um anjo, e um de nós aqui, qualquer um, cair na besteira e falar assim, ô anjo, dá uma palhinha do louvor que vocês cantam lá no céu para Deus, dá uma palhinha, e ele cantar uma palhinha, nunca mais você tem coragem de abrir a boca para cantar. Então, adoração não tem a ver com música, adoração tem a ver com a entrega de vida para um propósito. Depois você vai ver lá em Gênesis, quando aparece a primeira menção da palavra adoração, é lá em Gênesis, no sacrifício de Abraão para Isaac. É quando você dá a vida. Isso é adoração. Você vive para um propósito. Escute, isso aqui é forte. O empoderamento divino não é um fim em si mesmo, mas um fortalecimento, uma capacitação para fazer boas obras. Para fazer o que, gente? Olha o seguinte, olha aqui, irmãos. Boas obras não salvam ninguém, mas todo mundo é salvo para fazer boas obras. Você não é salvo por boas obras, mas foi salvo para fazer boas obras. Então, preste atenção aqui, olha, irmãos. Opa. Fazer boas obras, edificar outras pessoas e fazer o reino de Deus avançar na terra. Então nós fomos empoderados para isso. Lembra lá da igreja de Jerusalém? Qual que foi a ordem de Jesus? Fique aqui, não sai para lado nenhum, até que do alto vocês sejam revestidos, empoderados. E teve 2 malucos que vazou na capoeira, né? Não teve 2? Sempre tem, fala para o seu irmão, sempre tem uns malucos, irmão, que não obedece. Mas quem é que foi lá se revelar para eles? No caminho inteiro, falando, explicando, dizendo, e lá no final eles até testemunham e falam assim, você percebeu? Quando ele falava, ardia o nosso peito, a palavra ardendo. Gente, quantas vezes você vem na conferência, vem no estudo, vem no curso, a palavra arde e os seus olhos não abrem. Mas quando ele partiu o pão, os olhos se abriram. Quando se abriu, qual que foi a primeira atitude? Voltar para o lugar do empoderamento. Você tem uma missão, você tem um propósito. Qual que é a missão? Olha, irmão, sua família tem que ser salva. Mas lá na minha casa ninguém me ouve. Se eu abrir a boca, ninguém vai me ouvir. Ore e sirva, ou sirva e ore. Ore e sirva, ore, sirva e ore.
ame, revele Cristo, manifeste Cristo. Deixe que Cristo se expresse por meio das suas palavras, das suas atitudes, do seu caráter, da sua transformação. Porque isso que eu vou lhe falar aqui é forte. É impossível uma pessoa ter contato com Jesus e continuar o mesmo. Mas como que eles vão ter contato com Jesus? Através da sua vida. Quando eu me converti, que eu cheguei, eu achei que eu ia dar uma boa notícia para minha mãe, ela foi para a glória, deve estar acertando com Deus essas coisas lá, já acertou. Mas quando eu me converti, foi dar uma boa notícia que eu tinha convertido. Ela foi lá no guarda-roupa, pegou as roupas, meus trapos, jogou tudo lá fora e falou assim: a partir de hoje, não cabe nós dois nessa casa mais. Eu falei: e agora? Estou perdido. Fui para o meu pastor, cheio de razão, tudo. Ele falou: chega lá e se humilha. Mas eu não fiz nada, eu nem falei. Se humilha, calado. Morreu crente, morreu servindo a Deus, porque o filho que mais cuidou dela empoderar isso para você ir para uma outra estação. Essa estação que você chegou agora, ela tem um propósito: te dar novas revelações, nova capacidade, novos talentos, renovação, novas estratégias, porque o caminho ainda é longo. O propósito do poder, do empoderamento divino, preste atenção aqui, isso aqui é muito forte, você precisa entender isso aqui. Qual é o propósito? Primeiro, cumprir o chamado. Ah, pastor, eu não tenho chamado. Irmão, quem na igreja não tem chamado? Ninguém aqui, preste atenção no que você vai ouvir. Isso pode ser pesado, mas por favor, põe amor nas minhas palavras, porque eu sou muito mais treinador do que pastor, mas então ponha amor nas minhas palavras. Eu não quero te constranger de maneira nenhuma. Mas ninguém aqui foi chamado para ser um crente 3S, salvo, sentado e satisfeito. Você tem uma missão. Você tem um propósito. Então você foi chamado sim. Olha lá, queridos. Deus capacita aqueles que Ele escolhe para realizar o que, gente? A sua obra, independente das suas habilidades naturais. Hoje eu estou muito feliz. Nós temos 2 batismos por ano. Hoje nossa igreja estava batizando lá 50 e tantas pessoas. No começo batizou, acho que foi 60 e poucos. E eu estava falando com a pastora hoje. Eu ainda não estou satisfeito. A igreja do nosso tamanho, batizar 100 e poucas pessoas é muito pouco, gente. Muito pouco. A gente pode crescer mais. Mas às vezes eu fico pensando, você já imaginou se toda crente que está dentro da igreja tivesse a consciência de ganhar uma alma por ano, só uma, e discipular ela, uma por ano, toda a igreja cresceria 100% em um ano. Ganhar, irmãos, é tão fácil. Você convida a pessoa, leva ela para a célula, leva ela para o culto, faz amizade, sirva. Meu Deus. Mas eu tenho uns crentes que é tão ruim para servir, meu irmão. Porque esse crente é tão ruim para servir, sabe? Já viu? Ele vai varrer a porta da casa dele. Alçada. Irmãos, ele é capaz de passar uma linha aqui, ó, para não
calçada. O cara sabe que você é crente, irmão. Varre a sua e varre a dele. Custa. A vizinha deu a luz, custa. Você já deixa que essa semana eu lavo as roupas, eu rumo a casa. Gente, eu não sei pregar, mas isso aqui não é uma pregação muito mais poderosa do que essa que eu estou fazendo para você? Porque o que eu estou te pregando para você aqui te dá conhecimento, mas esse tipo de pregação promove experiência, e experiência ninguém esquece. Oh, mas eu sou santo. Um dia eu fui cortar o cabelo. Onde você cortou o cabelo? Eu cortei ele naquele rabo. Mas você sabia que ele é homossexual? Não sabia não, mas o que tem? O senhor deixou um homossexual pôr a mão na sua cabeça? Eu falei, nossa, o que tem isso a ver? Eu falei, irmão, tem muito mais perigo ele tocar em mim e ele virar hétero do que eu virar homossexual. Muito mais perigo. Ele é drogado, não aproxima dele não, porque ele usa droga. Tem mais perigo ele deixar de usar droga do que eu passar a usar. Quem corre perigo é ele, não é? Quem corre perigo é as trevas, não é a luz. Mas tem uns irmãos, que eles arrotam a santidade, já viu? Eles arrotam a santidade. Aí 2 quilômetros em volta dele assim é só santidade. Eu lembrei de umas irmãs que tinha na igreja quando eu converti, apóstolo. Tinha umas irmãs do coque. Gente, eu morria de medo daquelas irmãs. Elas revelavam tudo. E na época a gente era acabado de chegar na igreja. Tinha umas revistas em casa. Aí eu falei assim, nossa, essa irmã vai revelar eu aqui. A santidade, Senhor. Você tinha até medo delas. Irmãos, o homem mais santo que já pisou essa terra era conhecido como amigo dos pecadores. Preste atenção nisso aqui. Exemplos bíblicos, né? De Moisés sendo empoderado, equipado, né? Quando se sentia incapaz. Por que Deus te equipa? Por que Deus te empodera? Para mostrar que a glória é dele, não é nossa. Jesus, não foi Jesus que disse: sem mim vocês não podem fazer nada. Sem mim vocês não podem fazer nada. Segundo, servir ao próximo. Você é empoderado para servir ao próximo. Irmãos, qual que é a melhor maneira de você servir alguém? Tirar parte do seu tempo para ela. Olha aqui, a verdadeira grandeza do reino de Deus é encontrada no serviço humilde aos outros. Deus empodera as pessoas para que usem os seus dons e capacidades para edificar a igreja e abençoar o mundo. Abençoar o mundo. Lá na nossa igreja nós temos um mini mercado, um supermercado, mais ou menos do tamanho daquela ala ali assim. Aí pôs as pastileiras de esperto. E as pessoas vão lá. A gente atende em torno de 80, 100 famílias. Elas pegam o carrinho, elas entram lá e faz a compra delas. Sem dinheiro, sem nada, tudo. E a grande maioria deles nem da igreja é. Poderá para servir. Lavar os pés uns dos outros,
Amém, queridos? Jesus veio para servir. Olha, eu vou te falar um negócio. Se Jesus não te inspira a ser um servo, a uma serva, então eu já não sei mais o que a gente é capaz de fazer para te inspirar, não. Terceiro, expressar a glória de Deus. Ao dar poder e autoridade, Deus permite que seus filhos vivam de forma que reflita seu amor e poder. O propósito é que a nossa vida glorifique a Deus e não a nós mesmos. Aqui não deve ter isso, mas lá, gente, eu já briguei demais com o povo lá na igreja por causa disso. Porque eu tenho um jeito assim, eu brigo em amor, irmãos. O pessoal já me conhece lá. O cara compra aqueles carros bonitos, luxuosos. A irmã compra um carro lá. Que não sei o que é elétrica, não sei o que, estaciona sozinho, que não sei o que PPP. E atrás está assim, ó, propriedade exclusiva de Jesus. E eu falei assim, topeira, eu nunca vi você chegar com alguém que você trouxe para o culto dentro desse carro. Como que um carro que é de Jesus só serve você? Se cada um de vocês que tem um carro trouxesse um visitante aqui, nós estávamos feitos, irmãos. A serviço de Jesus, não é? Propriedade de Jesus. Quarto, viver com propósito. O empoderamento de Deus te ajuda a descobrir seu propósito único e a viver de forma intencional, contribuindo para o reino de Deus com compaixão. Eu estava vendo você tirar a oferta. Cadê o varão que está tirando a oferta aqui? Aí eu estava lembrando da Gabi. Lá na nossa equipe de pastores, há uns 160 e tantos pastores lá. Aí eu tiro a oferta deles lá. É o seguinte, é assim, ó. Preciso de 10 mil seu. Preciso de 20 seu. Você precisa de 5. Aí eu cheguei na Gabi e falei assim, preciso de 2 mil seu. 2 mil, pastor, mas eu não tenho. Se vira. Mas passou 2 semanas, ela chegou com os 2 mil. Está aqui, pastor. Só que ela não chegou assim. Ela chegou assim, pastor, o senhor não tem noção. Quando o senhor me pediu aquilo, eu fiquei com tanta raiva do senhor. Pedir dinheiro para mim. Eu sei, pastor, mas eu fiquei com raiva. Só que o seguinte, quando eu resolvi no meu coração que eu ia dar um jeito e eu ia trazer esses 2 mil, no outro dia eu recebo uma ligação. O senhor não sabe aonde Deus me pôs. Isso aí que o senhor me pediu é fichinha no que eu vou ganhar agora. Gente, olha aqui, 5. Superar o quê? Desafios. Você é empoderado para superar desafios. Deus sabe que na sua jornada haverá cobras, escorpiões, altos e baixos, perigos, tribulações, adversidades, tempestades. Deus sabe que a caminhada será difícil, então Ele te empodera para você superar tudo isso. Em momentos de fraqueza ou incapacidade, o poder de Deus se manifesta, te dando força, sabedoria e coragem para enfrentar e superar os obstáculos.
Olha, você imagina, olha o diabo em crise por causa de um homem, tendo que fazer terapia, procurando psicólogo, o diabo, porque ele fala assim: poxa, Paulo, eu prendo ele, aí ele fala, eu estou preso, mas a palavra está solta. Eu arrumo um punhado de problema para ele, e ele fala assim: em todas as coisas nós somos mais do que vencedores. Aí ele fala assim, eu tiro tudo dele, eu deixo ele sem comida, sem roupa, e ele fala assim: eu aprendi a viver contente em todas as... O diabo chorando. Isso aqui é uma analogia, irmão. O diabo chorando. Eu já não sei mais o que faço com esse cara. Porque ele foi empoderado. Aí eu vou matar ele então. Agora eu vou matar ele. Viver é Cristo. Morrer, aí, irmãos, é comprimido controlado. Olha a crentaiada do Danone hoje. Se perde o emprego, Deus não me ouviu. Está vendo? Essa igreja não tem poder. Olha aí, Deus aí. Não, você não sabe o que é empoderamento. Olha lá, em suma, o empoderamento de Deus não é um fim em si mesmo, mas um meio para que você e o corpo de Cristo se alinhem ao propósito de Deus, agindo como seus instrumentos para chegar a uma nova estação, servindo ao próximo e manifestando sua glória na terra. Alinha sua vida com Deus, irmão. A coisa mais honesta, mais santa, mais séria da sua vida espiritual que você possa fazer, quer que eu fale aqui? Você não vai desviar, não? Quer que eu fale? A coisa mais honesta, mais certa, mais santa que você deveria fazer dentro da igreja. Sabe o que é? Chega no seu líder. Isso aqui é só para crente porreta mesmo. Chega no seu líder e fala assim: me põe para fazer alguma coisa. O que você quer? O que você vê em mim? Eu sou útil aonde? Eu quero ser usado por Deus. Eu quero participar disso tudo aí. Eu quero construir o reino de Deus. Eu quero viver uma vida que vale a pena. Me treina, me ensina, me capacite, me envia, faça alguma coisa. Por favor, assuma a responsabilidade. Não tem coisa melhor do que isso. E para de ficar arrumando desculpa. Gente, quem já assistiu o filme Advogado do Diabo? Eu não sou advogado do diabo, não, mas eu vou ter que dar razão para ele algumas coisas aqui. Os crentes, uma vez, pegaram o diabo. Isso aqui é uma analogia, viu, irmão? Não está na Bíblia, não. Depois vai falar, mas que eu falo, não. O diabo, encontraram o diabo batendo a cabeça no mundo, chorando. Alguém chegou e perguntou para ele: o que foi, capeta? O que foi? E ele falou assim: é los crentes. Mas o que foi que os crentes fez com você? Tudo é minha culpa, tudo é minha culpa. Tinha uma mulher, irmãos, tinha uma mulher que era tão preguiçosa, tão preguiçosa, tão preguiçosa. Se você é mulher e achar que é pesado para você, muda o homem, é o homem. Tão preguiçosa, tão preguiçosa, tão preguiçosa,
que o marido foi trabalhar, ela pôs uma rede na cozinha. Aí ela deitava na rede, balançava aqui, chegava lá no fogão, ligava o fogão. Punho, quebrava o ovo. Quando o marido chegou, falou assim: que é isso? O que você está fazendo? Estou fazendo um almoço. Eu falei: mas que preguiça! Mas eu casei com uma mulher preguiçosa, irmão. Se foi o diabo que está pondo essa preguiça, o diabo apareceu na hora, falando: não! Até o diabo escandalizou, irmão. Eu não, eu estou aprendendo com ela. Minha Nossa Senhora dos Evangélicos, irmãos. Como que pode uma coisa dessa? Meu Deus! Olha aqui, Deus não nos empodera para nos promover, mas para cumprir um propósito. O poder da nova estação é para servir e salvar vidas. Irmão, você vê cada crente que eu olho assim e falo: meu Deus do céu, eles parecem aqueles pombo no telhado, todo empiriquitado, assim, ó, aquela pompa, aquela. O que é isso? É o poder de Deus na minha vida. Poder de Deus, você está fazendo o que com esse poder? Escute aqui: todo poder que não te leva a servir irá te destruir. Olha aqui, o poder que não serve a um propósito acaba se perdendo e se transformando em orgulho. Tem muita gente que acha que tem poder, na verdade ele tem orgulho. Ele não tem poder, tem orgulho. Caminhando para o final, somos. Também. Viu, pastor William? Não é só você, não. De novo. Caminhando para o final. Olha lá. Somos empoderados para governar com amor e sabedoria. Governar. Dominar, governar, liderar com amor e sabedoria. José discerniu tempos de fartura e escassez com sabedoria divina. A sabedoria é a marca do empoderamento espiritual. Você quer conhecer uma pessoa que realmente tem poder de Deus? Ela age com sabedoria. E eu quero te contar uma história aqui de um homem, deixa eu ver, lembrar. Edmilson, né, pastor? Se não foi esse nome, Edilson. Esse cara, pensa num cara arriado, parece caixa d'água, sem lado, sem nada. A mulher dele era uma crente mesmo, que entendeu que tinha uma missão. E ele era cachaceiro, jogador de baralho, de truque e tudo. E ele era acostumado ao seguinte, principalmente final de semana, de altas madrugadas, ele chegava na casa dele com aquele bando de cachaceiro. Acordava a mulher dele para fazer galinhada para jogar, e bebida, e a mulher tinha que levantar. Ela nunca falou nada para ele, nunca reclamou, nunca. E um dia ele chegou por volta das 2 horas, mais ou menos, com umas 15 pessoas. Você imagina, sabe o que é ter 10, 15 cachaceiros na sua casa? Gente do céu, eu não sei se é porque eu sou tão azarado. Se chegar um bêbado aqui, imagina onde ele vem. Ele vem onde eu estou. E 15, 10, 15. Chegou com aqueles frangos e foi lá, acordou ela. E bêbado,
pastor Edilson estava bêbado. Pôs ela para fazer comida. E ele está lá sentado e ela cortando os frangos. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali e servindo. Ele bêbado, ele começou a olhar para ela. Ele fala assim: pastor, de uma hora para outra, eu caí num estado de consciência tão profunda, que eu olhei para aquela mulher, eu falei assim: ela não merece isso. O que eu estou fazendo com a minha esposa? Pegou aquelas bebidas, jogou lá fora e foi metendo o pé em todo mundo, pondo para fora, pôs todo mundo para fora, fechou o portão. E os amigos dele: o que é isso? O que é isso? Ele disse: o que você está fazendo? Você está louco? Sai da minha casa, vocês não são bem-vindos aqui. Pôs todo mundo para fora. E a mulher dele pensou: nossa, agora vai quebrar tudo. Ele chega diante dela, ajoelha e fala assim: me perdoa, isso nunca mais vai acontecer. Meu irmão, é isso que é ser empoderado. Discernir o que Deus está fazendo é o verdadeiro poder. Porque o importante não é a velocidade que você está indo, é o destino para onde você está indo. Não adianta ir rápido na direção errada. José discerniu o que Deus queria. Você precisa discernir o que Deus quer na tua vida. Nós somos empoderados para perdoar. Gente, eu vejo o crente: eu não consigo perdoar. Eu nunca vi alguém que consegue perdoar. A gente perdoa sem conseguir, a gente perdoa sem querer, a gente perdoa sem sentir vontade, a gente perdoa sem sentir arrepio, a gente só toma a decisão de perdoar. Perdoar não significa que você vai pôr a pessoa sentada na sua mesa, mas significa que as ofensas dela nunca mais te ferirão. José teve o poder de punir os irmãos dele. Teve ou não teve, irmãos? Mas escolheu curar. O trono revela o coração de alguém empoderado. Meu Deus. A maior prova de maturidade é usar o poder para curar e não para ferir. Por isso que muito crente fica assim: me dá poder, me dá poder, me dá poder. Deus olha e fala assim: se eu der, ele se estrumbica todinho com esse poder. Então é melhor ficar sem poder, pelo menos vivo você fica. Porque se der poder, você se estrepa todinho. Irmão, tem gente que na igreja chega quebrado, liso, leso, quebrado, vendendo o almoço para comprar a janta. Aí recebe a bênção de Deus, Deus abençoa, ele começa a prosperar. Começou a prosperar, aí domingo é shopping, é sítio, é não sei o quê. Aí você fala, liga para ele e fala: irmão, e o culto? Estou sem tempo. Nós somos empoderados para gerar o quê? Sustento. Deus quer entregar o melhor dessa terra na sua mão, na minha mão, na mão da igreja. Mas para isso a gente precisa ser empoderado, capacitado, preparado para isso. A unção sobre José salvou uma geração da fome. O empoderamento de uma igreja é para ela ser canal de provisão de uma geração faminta de Deus.
Irmãos, tem uma geração faminta de Deus. A palavra de Deus diz assim, que nos últimos tempos as pessoas teriam fome, mas não de pão, não de água, mas fome da presença, fome da palavra de Deus. É preciso que tenha uma igreja que entenda, uma igreja cujos seus membros sejam capazes de ouvir o gemido de dor de uma alma desesperada por Deus. É preciso que haja uma igreja que ame os pecadores, que vá atrás deles, porque a mensagem do Evangelho não é venham e sejam abençoados. A mensagem do Evangelho é ide, é a igreja que vai até eles e os transforma. Onde está a igreja que dá comida para o faminto, que veste o nu, que visita os doentes, que acolhe os sofridos? Eu não estou falando de posição social, estou falando de gente que não conhece a Deus. Cadê a igreja? Deus te empodera para ser resposta, não apenas receptor das bênçãos. Você entendeu essa frase aí? Deus não está te empoderando para você ser um receptor das bênçãos. Eu quero bênção, 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 eu quero bênção. Tem até uma música que viaja aqui. Já segura o anjo e não deixa eu sair. Me dá a minha bênção para depois subir. Me dá a minha bênção para depois. Se eu fosse esse anjo, eu falava horrores para essa pessoa. Vai te catar. Eu não estou aqui lutando para você, para te dar a benção. Eu estou aqui lutando para você, para transformar você na benção. Aliás, esse é o contexto do texto. Não está brigando lá, me dá a benção, depois você me abençoa, você pode ir embora. Não, você me abençoou, agora vamos lá vencer esse negócio. O poço, a prisão e o palácio foram o único palco para salvar uma geração. Quando Deus te pôr num poço, não briga com Deus, sabe? Igual eu falei ontem, você pode não saber por que está apanhando, mas Ele sabe por que está batendo. Quando você estiver no poço, começa a dizer assim: Deus, o que o Senhor quer de mim? O que o Senhor quer que eu mude, que eu não estou enxergando? Olha lá, quem entende o propósito de empoderamento vive o sobrenatural com responsabilidade. Fique de pé. Deixa eu te falar um negócio. Você tem todo o direito de discordar de mim. Você pode discordar de mim. Fique à vontade para discordar de mim. Eu não tenho nenhum problema com quem pensa diferente de mim, viu, irmãos? Eu não tenho nenhum problema. Quando eu morava lá em Trindade, eu fiz amizade com o padre Laur. Nós jogávamos bola junto. Aí um dia o padre Laur falou assim: pastor, o senhor tem coragem de pregar na minha igreja? Eu falei: na hora, pastor, padre. Eu fui lá e preguei na igreja, dentro da diocese dele. Então não tem problema nenhum que você pense diferente. Não tem. Eu sou um cara muito resolvido, irmão. Eu não tenho problema nenhum. Eu não concordo. Também, estou nem aí. Mas deixa eu te falar um negócio. Empoderamento está aqui, ó. Isso aqui está escrito, não foi para gastar papel e tinta, não. Isso aqui está escrito
para você conhecer o coração dele. O dia que você estiver na presença dele e ele se revelar a você por meio da palavra, você vai ver uma luz tão forte que até o sol do meio-dia fica fosco diante da sua glória. Então eu não tenho problema de você concordar comigo. Pastor, hora que transfere a unção para ser. Igual eu tenho um discípulo que uma vez ele chegou em mim e falou assim: põe a mão na minha cabeça, pastor, transfere a sua unção. Falei: meu irmão, para mim transferir a unção para o que eu dei para você, você tem que ler os 3.000 livros que eu li. Paga o preço. Vá para a presença de Deus. Crente, ora, crente. Crente, obedeça. Crente, tem o seu tempo devocional com Deus. Não negocia isso. É isso aqui que vale a pena. É isso aqui. Um dia, estava eu e o Regis, você conhece ele, meu filho. A gente estava indo para a reunião na igreja. Estava um dia começando a chover. E no farol tinha um mendigo. Aí eu falei para o meu menino: pega essa carteira aí, só tem uma nota aí só. E se aquele farol abrir, ele perde a benção. Se o farol permanecer fechado, você dá esse dinheiro para ele. Ele olhou para mim e falou: pai, ele vai gastar esse dinheiro tudo com pinga, com cachaça. Que você tem a ver com isso? O dinheiro é meu, a vida é dele. Você não consegue fazer o bem sem querer algo em troca, meu filho. Eu não estou dando dinheiro para abençoar e para mudar a vida daquele homem. Eu vou dar o dinheiro para ele para mudar o seu conceito. Dá o dinheiro para ele. E que Deus te abençoe. Ore por mim. Eu oro por você. E a gente vai seguindo a caminhada aí. Tá bom, irmãos? Deus te abençoe. Um beijo no seu coração. Fica na paz.